Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Caniello, professor titular de Antropologia da Universidade Federal de Campina Grande, a nossa UFCG. Sou graduado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia pela Universidade de Brasília, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e doutor em Sociologia pela UFPR. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal, que hoje apresenta o segundo episódio do Bate-Papo Antropológico, que é o nosso podcast com pessoas de destaque no campo da antropologia, realizado pela equipe do Projeto de Extensão e Divulgação Científica da Antropologia em Plataformas Digitais, em parceria com o PET Antropologia e o Lab Libras aqui da nossa UFCG. Hoje comigo na bancada, Augusto Machado e Felipe Torres, que são alunos do curso de Ciências Sociais da UFCG e bolsistas do PET Antropologia. E o nosso convidado é o professor doutor Valdonilson Barbosa dos Santos, que é professor associado de Antropologia da UFCG, campus de Sumé, que eu tive a honra de ser o diretor fundador entre os anos de 2009 e 2012. O professor Valdonilson é doutor e mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e cursou bacharelado em Ciências Sociais aqui conosco, no antigo Campus 2 da UFPB, atual UFCG Campus de Campina Grande, onde também foi bolsista do PET Antropologia. Atualmente, o professor Valdonilson coordena a licenciatura em Educação Escolar Quilombola da UFCG e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Família, Geração, Gênero e Sexualidade. Ele tem experiência na área de Antropologia e Sociologia, com ênfase em gênero e família, atuando principalmente nos seguintes temas: homens e masculinidades, estudos de gênero, violência de gênero, violência conjugal e contra a mulher, identidades culturais, jogos e brincadeiras como elementos simbólicos e também no ensino das relações étnico-raciais. Seja muito bem-vindo, professor Valdonilson. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Você que já conhece o nosso trabalho, dê logo um like. E você que está acessando o nosso canal pela primeira vez, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Isso não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Qualquer dúvida, crítica ou observação, deixe nos comentários que teremos a maior satisfação em responder. Professor Valdonilson, é sempre um prazer estar com você, interagir com você, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. E eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo, você falando um pouco da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, da sua trajetória de vida, até, né, escolher o curso de Ciências Sociais da UFPB, antigo campus de Campina Grande, né, como o seu curso superior. Bom, Márcio, Felipe, Augusto, né, e quem está nos assistindo, quer dizer que é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo antropológico, parabenizar, né, aos idealizadores e dizer que eu sou natural daqui de Campina Grande, né, sou campinense. Quer dizer que você era 13 anos. Não, sou campinense em dose dupla, né? Nasci aqui em Campina Grande e torço pela Raposa, né? É o meu time de coração. Meus pais, na verdade, eles são natural de Sossego, que é uma cidade que fica no Curimatau paraibano, e eles migraram, né? Eles eram camponeses, né? Quer dizer, meu pai já faleceu, minha mãe ainda está viva, camponeses, mas migraram para Campina Grande, né? E aqui constituíram família. E meu pai, ele se tornou padeiro. Sim. Né? E aí nós fomos morar no Catolé, e trabalhava numa panificadora lá, e a minha primeira escola lá foi o Leões Prata, Escola Municipal Leões Prata, né? Fica ali próximo Pidelmida, isso. Então, aí até os 11 anos de idade, eu tive essa, né, vivência, né, intensa aqui em Campina Grande. Você chegou em Campina com que idade, Valdonilson?
Não, eu nasci aqui. Nasceu aqui, já seus pais já tinham migrado. Já tinham migrado. Nasceu aqui. Isso. Certo. Eles chegaram aqui em 1970, né? E eu nasci em 1974. 74. Né? Agora, em 1985, ele se aposentou. E aí, como um sonho, né, de todo migrante, é voltar para casa. Claro. Né? E aí ele, né, juntamente conosco, toda a família, que é uma família extensa, né, são 9 filhos, né, retornamos para, quer dizer, eles retornaram para Sossego e eu fui junto e passei, portanto, minha adolescência lá nessa cidade. Bem sossegado. Bem sossegado. Bem sossego, né? Que é próximo a Cuité, que é outro campus, né, da UFCG, que tem lá, que você também teve participação decisiva na criação do campus. Né? Isso, porque lá de Sossego é a professora Vera. Professora Vera aqui da Engenharia Agrícola, que é de Sossego também, já estive lá algumas vezes. Perfeitamente. Então, passei minha adolescência lá em Sossego, né, fiz o ensino fundamental e, na época, em Sossego, não tinha ensino médio. E eu comecei a estudar o ensino médio em Cubati, que é uma cidade vizinha, né? Fica a 18 quilômetros. Só que a gente fazia essa viagem em cima de uma caminhoneta, né? E era movida a botijão de gás e tal, né? E aí minha mãe, conjuntamente com meu pai, né, decidiram que seria melhor, né, eu vim para retornar para Campina Grande, né? E eles ficarem lá. E aí eu vim e fui residir na casa de uma prima, né? E aí terminei o ensino médio aqui, né, em Campina Grande, no Estadual da Prata. O Gigantão da Prata. Entre os 9 filhos, você é qual o número? Eu sou o primeiro. Você é o primeiro. Primeiro, aí depois primogênito. Aí é uma escadinha, né? Tem, né? Aí foram 5 homens, 4 mulheres. Sim. Né? Veio mais alguém com o senhor para cá? Não, nesse momento, né, para eu pudesse terminar o ensino médio, eu só vim só e os demais ficaram residindo lá em Sossego. Agora, aí, antes de terminar o próprio ensino médio, eles depois decidiram vir para cá, né, e trouxeram a família novamente. E o que você fez escolher assim, ciências sociais? Veja, eu digo que tem um fator muito importante, são 2 fatores importantes, né? Primeiro é que no ensino fundamental e também no ensino médio, eu sempre gostei muito das disciplinas de humanas e sociais. História, geografia, né? Até hoje, por exemplo, gosto muito de geografia também, de mapas, essas coisas e tal. Então, isso acabou, de certo modo, me induzindo, digamos assim, à escolha, né, pelas ciências sociais. Claro que aqui na época no curso tinha história, né? Mas ainda tem até hoje, né? Mas a minha opção foi ciências sociais. Por outra razão, porque a minha família, principalmente a minha mãe, né? Ela é religiosa, né? Católica, e eu fiz a primeira comunhão. Eu não me crismei, né? Você também, né? Fiz a primeira comunhão. E ela, aí, na primeira comunhão, o padre, né, que conduzia, né, esses sacramento, acho que chama, né? Ele era de esquerda, era um petista. E aí... Daqui de Campina ou foi lá em Sossego? Lá em Sossego, lá em Sossego, né? Então eu fiz a primeira comunhão, inclusive, por exemplo, uma passagem lá que é da primeira comunhão, que é a confissão, né? A confissão dele era diferente, não era com ele em si, era uma roda, né, de conversa, problematizando, né, as questões sociais, né, a vida política. Então isso foi também decisivo nessas escolhas, porque eu comecei a ver que as ciências sociais poderiam me possibilitar, digamos, melhorar, dar uma densidade melhor teórica sobre essa questão do mundo da política, que já vinha me encantando desde desse momento, desde a adolescência, né, até chegar à juventude. Como é que é o nome do reverendo? Lá, o padre que leva 2 sacramentos, a confissão e a primeira comunhão, né? O reverendo vermelho lá, como é que é o nome dele? Você lembra? É Padre Donato. Donato.
Você vê, quer dizer, sua formação é interessante, porque sua formação política começou na igreja, e o que foi muito comum, né, nessa época, tinha a teologia da libertação, etc. Você fez o vestibular aqui que ano, Waldonilson? Eu fiz o vestibular aqui no 93, final de 93, para entrar em 94. Você entrou em 94. Entrei em 94, sou da turma de 94. Claro que naquele momento a gente só começou a cursar de fato em setembro, porque teve uma greve, né? Acho que você lembra, longa. Muitas Né? greves. Então, o período 94.1 só foi começar em setembro de 94. Aí foi o ano, né, o período que eu comecei a cursar Ciências Sociais. E como foi essa trajetória do senhor dentro desse curso de Ciências Sociais, conhecido como um grande pântano da UFCG? Quando eu cheguei aqui na universidade, né, estava no finalzinho, assim, digamos, da esquina do Grude. Né? Fala pra gente o que é a esquina do Grude, para né, os estudantes aí saberem. A esquina do Grude ficava em frente ao CEA de Ciências Sociais, que ele ficava localizado naquele prédio que é o Hall das Parques, ali, né? Só que era na esquina, né? Isso. Hoje é o CEA de Filosofia lá. Filosofia lá, Exatamente. pronto. Então, a esquina do Grude foi batizada, né, pelos demais estudantes da época, porque era digamos, um estigma para quem fazia ciências sociais, né? Que era para dizer que a gente não tomava banho, né? Tal, né? E tinha uma história de uma francesa que não tomava banho, é verdade isso? Sim? Ou é só lenda? Eu acho que eu não alcancei, né? Mas eu já ouvi também, né, nessa conversa, né? Mas assim, porque como eu já peguei já o final, né, dessa fase, né, da esquina do Grude, né? E então eu vim para quando eu comecei a fazer ciências sociais, para mim foi um impacto, né? Como eu mostrei aqui, disse a vocês, né? Eu vim de uma cidade, quer dizer, apesar de ter nascido em Campina, Porto Velho, mas o peso grande da minha socialização foi em Sossego, que é uma cidade que na época tinha 2.000 habitantes, né? Ou seja, muito pequenininha, né? Então é um tipo de socialização diferente, assim, uma sociedade mais conservadora, mesmo tendo uma figura, né, importante como o padre, que era talvez o único revolucionário, e nos ensinando um pouco, né, a questão da política. Então, quando eu cheguei aqui, para mim foi um impacto, porque muitas coisas, muitas convicções cristalizadas foram sendo derrubadas, né, desnaturalizadas no curso de Ciências Sociais, né? Eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi de Introdução à Sociologia, com o professor Lemuel, e ele foi dar aula de pijama, né? E assim, para nós, assim, foi impactante, porque a gente vem do ensino médio com o imaginário do que é um professor, né? Que veste determinadas roupas e tal. E quando a gente viu, né? Aquele, claro, fez parte da pedagogia dele, da didática, né? Que era justamente para uma aula de Durkheim, que era para a gente ver que a gente tinha tido aquele impacto porque a gente aprendeu, acostumou-se, né, a um tipo de socialização que cria expectativa para o professor e não esperava que ele fosse de pijama, por exemplo, né? Não, e o Lemuel é uma figura extraordinária, porque além dele ser professor, ele é músico, né? Ele é o maestro do coro, ele criou o coro aqui na universidade e tudo, e ele é extremamente performático, né? Extraordinário. E desconstruiu, né? Ele adora desconstruir as coisas, e foi uma ação que ele fez e marcou, né, a sua entrada. Lemuel dando aula de pijama, cara, não sabia, essa é ótima. Então, assim, foi, né, veja, isso foi impactante, né, para nós, todos nós que estávamos na turma, principalmente quem vinha do mais interior ainda. Sim. Né? Então, aí o curso permitiu que a gente fosse tirando essas, né, digamos assim, esses preconceitos, essas convicções, essas naturalizações, né? Porque também, veja, a minha família, como eu disse, é uma família extensa, né? E às vezes eu ficava, como eu disse a vocês, gostar muito de ciências, da área de humanas e sociais, muitas coisas eu perguntava a meus pais, principalmente a minha mãe. Depois eu vou explicar que lá em casa é uma matrifocalidade, eu vou explicar mais na frente, né? E eu ficava perguntando a ela por que é que, por exemplo, os meninos, eu e meus irmãos, tinham certos privilégios em relação às meninas, por exemplo, mesmo se você sendo pequena, mas ela tinha um controle sobre as meninas e não sobre a gente. A hora de chegar em casa, essas coisas todas. Eu perguntava a ela e ela dizia, não, é porque o mundo é assim. O mundo é assim. Então a gente foi criando
com essa segunda, como o mundo social como fosse uma segunda natureza, né? E então o curso vem e derruba tudo isso e vai mostrando que são construções sociais. Então, para mim foi muito importante, né, cursar ciências sociais, porque é como se fosse, né, essa segunda socialização que vai, digamos, me reconstruindo, né, enquanto pessoa. Você disse que o principal influenciador para as ciências sociais foi o padre, né? E te deu interesse sobre a política especificamente. Então, o que é que te fez decidir para a área de antropologia? Assim, foi o PET que influenciou? Foi como? Sim, né? Eu acho que eu tenho duas linhas de explicação em relação a isso. Uma, digamos, a escolha de antropologia enquanto uma ciência e a escolha da antropologia como algo, digamos, maior do que uma mera disciplina. Porque lá em Sossego, as relações mas eram muito pessoalizadas, assim, muito próximas, né? As pessoas próximas. E eu tinha o hábito, né, que até destoava um pouco dos meus colegas, né, da época de juventude, que era ouvir os mais velhos. Então eu ia para a calçada, eles ficavam no mercadinho que tinha lá, e ficavam conversando sobre a vida, sobre a cidade, muitas fofocas. Eu até escrevi um texto, né, sobre isso, mostrando assim que, porque no senso comum cria-se o imaginário de que as mulheres são fofoqueiras, e na verdade os homens são bastante fofoqueiros. Aí eu escrevi, né, já depois isso, né? Mas eu acho que a escuta, né, que eu já fui sendo, de certo modo, né, com essa questão de querer ouvir as pessoas, né, essa sensibilidade para ouvir os mais velhos. Então, isso também me leva um pouco a, quando estou acessando as ciências sociais, né, as três áreas, que tem uma certa inclinação para a antropologia. Agora, do ponto de vista da ciência, é o PET, né? Porque eu entrei, eu acho que eu estava no final do segundo período, era no início do terceiro, mais ou menos, por aí, né? E aí o PET era, né, ainda é, né, em antropologia, né? Então a gente tem, né, uma base sólida, né, quando a gente está no PET, né, principalmente da leitura das etnografias clássicas e tal. Então isso foi fazendo com que a gente, né, quem era do PET e quem é, né, até hoje, né, a gente vai tendo, né, a nossa escolha nessa direção, né, da antropologia. Então, eu acho que isso acaba influenciando, né, também, né, enquanto ciência. Claro que tem alguns petianos, né, e meus petianos assim, mais contemporâneos que foram para a sociologia e tal, né? Mas, assim, a política também estava junto, porque quando eu vou olhar, eu tenho o meu histórico, né, escolar, tem muitas disciplinas de antropologia e muitas de política, de ciência política, né? Gostava muito, ainda gosto muito, né? Gosto de me envolver politicamente. Hoje eu moro em Sumé, né? E eu me envolvo na política local. Né, eu faço, né, parte, por exemplo, do diretório municipal do PT lá. Então, eu estou envolvido na cidade, né? Então, eu gosto, né? Eu acho que a antropologia ela permite essa ideia de você estar vivenciando e participando junto com as pessoas, né? Do lugar que você está convivendo. Ô, Valdonísio, já que pegar um gancho aí, você está falando da tua militância política lá em Sumé, eu queria um pouco que você falasse para a gente, né, um pouco quebrando aqui o roteiro, mas enfim, é um bate-papo, então a gente não precisa ficar nos formalismos, né? Então você é professor de um campus numa cidade pequena, né, Sumé, fora né, dos centros maiores, metropolitanos, etc. Um campus que foi resultado, né, de uma política pública importante do presidente Lula aí, do seu primeiro governo, foi a expansão das universidades federais e foi criado lá o campus de Sumé. Eu queria um pouco que você, né, falasse um pouco, né, sobre a sua vivência. Você chegou lá em 2010, ou seja, você já tem lá mais de 14 anos, 15 anos, né, de docência lá. Queria um pouco que você falasse para a gente como é que tem sido essa experiência para você. E eu queria fazer a pergunta: valeu a pena criar o campus de Sumé? Com certeza, né? Sem dúvida, eu acho que a gente até precisa, né, no CDSA, se organizar nesse sentido de
fazer um documento, uma espécie de dossiê para a gente mostrar, né, o papel que o CDSA tem, né, para a região, né, e na formação de muitas pessoas, pessoas que até antes de 2009, né, talvez não tivesse perspectivas de entrar na universidade, né, porque o caminho seria migrar, né, ou Sim. para Campina Grande, né, Ou ficar no ônibus, ou ficar né? no ônibus indo e voltando. Indo e voltando todos os dias, que é a realidade de muitos estudantes na nossa universidade. Isso, né? Então, os cursos, né, lá no CDSA possibilitaram, né, com que muitos camponeses, né, pessoas, né, da região do Cariri, do semiárido, né, alcançando até, né, o sertão do Pajeú. Tem muita gente de Pernambuco que vai, Sim. né, para, né, o CDSA. Então, com certeza, né, valeu a pena, né, e continua valendo a pena, né, o CDSA lá. Veja, eu tive a experiência de ser professor substituto na UFPE em Recife, região metropolitana. Olha aí. Depois tive uma experiência dentro de 6 anos de ser professor em Caruaru, numa faculdade particular, e depois eu fui para a Sumé. Por que é que eu estou dizendo isso? Para a gente né, responder a sua pergunta, veja, quando a gente, principalmente assim, acho que não sei se é somente pelo fato de ser professor substituto, mas a relação que você estabelece professor-aluno, né, numa região metropolitana é diferente Verdade. de um contexto de uma sociedade, né, de uma cidade, por exemplo, como Sumé, com 17 mil habitantes. Então, a relação professor e aluno, por exemplo, em Recife, você ministra aula, né, tal. Quando você é professor efetivo, talvez em função de algumas demandas, como, por exemplo, projeto de pesquisa, extensão e tal, você cria a proximidade com alguns estudantes, mas a relação é aula com casa, tal, né? Em Sumé, em Caruaru, que é uma cidade de porte médio, mediana, mas era um contexto de uma faculdade particular, também, apesar de ter um certo grau de proximidade maior professor-aluno em relação a Recife, mas não é a mesma coisa de Sumé. Veja, em Sumé, a relação professor-aluno é intensa. Eu costumo dizer assim, que é intensa, né? Você, por exemplo, está participando ativamente da cidade, da vida das pessoas. Você viaja, como tem muitos estudantes das cidades circunvizinhas, você viaja bastante para conhecer também essas cidades, né? E o tipo, né, de relação permite também com que você possa exercitar, fazer o exercício que eu vou chamar assim, um exercício antropológico, né? Que é o exercício nessa empatia com o outro, dessa relação direta com o outro, conhecer face a face. face a face, conhecer, né, a cultura do outro, entender melhor, né, a situação das pessoas. Então, eu me sinto muito feliz, né? Eu também, digamos, casa, né? Eu também voltei para casa porque né, depois que eu terminei o curso aqui a graduação, bacharelado em Ciências Sociais, e aí eu migrei para Recife e eu morei lá 13 anos, né? Fez o mestrado, doutorado. Mestrado, doutorado lá e tal, e só, né, retornei a Paraíba depois que eu passei no concurso em Sumé. Mas o sonho meu era sempre retornar para casa, né? É tanto que eu digo até aos meus estudantes, eu disse, veja, eu passei 13 anos em Recife, morando lá, de aluguel. Nunca projetei, por exemplo, comprar uma casa, porque quando a gente quer se sedimentar num lugar, uma das coisas que a gente faz é logo comprar uma casa, né? Claro. E uma cama. E eu dormi esse tempo todo num colchão, né? Porque a ideia era, né, voltar. Então, eu fiquei, né, muito feliz, né, quando eu passei no concurso para Sumé, e muito feliz da experiência que estou tendo, né, lá na docência e na convivência com meus colegas de trabalho, né, e especialmente com os estudantes, né, que são muito, muito afáveis, muito respeitosos, muito dedicados também para fazer ciências sociais, ser professor, né, que lá é uma licenciatura, né?
Então, inclusive, né, quando a gente pensa em Recife, orgânica, em Sumé é uma solidariedade mecânica, né? Perfeito. Ou seja, você tem relações mais impessoais na grande cidade e relações mais pessoais na pequena cidade. Meu mestrado eu fiz sobre uma pequena cidade, né? Então tem as dores e as delícias disso também, né? Quer dizer, você colocou muito o lado positivo aí, né? Que é essa questão, né, da relação mais humana, mais pessoal com os estudantes e tal. O contato. E isso, contato e conhecer as famílias do povo e tal, mas tem o outro lado, né? Que até quando a gente cunhou essa ideia lá, estava estudando no museu lá, que é a visibilidade inevitável, né? Numa cidade pequena, Perfeito. tudo que você faz tem visibilidade. E, evidentemente, né, um professor universitário, né, numa social bastante alta, até porque não é uma cidade no Cariri, uma cidade que tem um PIB muito pequeno e tal. Então, em relação a isso, Valdonilson, é tranquilo também, enfim, né? Você falou da fofoca aí, né? Cidade pequena, né? Que a gente falava da visibilidade inevitável exatamente por isso. Todo mundo sabe da sua vida, todo mundo sabe quem você é, e todo mundo comenta sobre a sua vida. Isso é tranquilo lá, você, seus colegas? Como é que é essa questão lá em Sumé? Ainda mais você que tem uma atuação política, né? Quer dizer, mais um elemento perturbador em relação a isso, né? Veja, em termos de insegurança, assim, eu me sinto seguro em Sumé, né? É uma cidade que eu, mesmo, como você mesmo falou, tem esse outro lado da moeda. Eu vou relatar uma situação que passou com a minha filha, ela tem 12 anos, ela faz judô lá, no Procariri. Sim, No criado pela universidade. Criado pela universidade, né? Exatamente. E ela chegou em casa e disse, pai, eu sei quanto é que o senhor ganha. Eu disse, como é que você sabe disso? Lá no judô, entraram no portal da transparência e sabe do seu salário. Né? Veja, numa cidade com a renda per capita que não é tão alta, né? Obviamente que professor universitário é considerado, né, rico, né? Sim, é Pessoa rica, verdade. né? Pessoa rica. Isso tem algumas consequências, né? Por exemplo, certo nível mais inflacionário, né? Tudo Então, que você vai comprar é mais caro. mais caro, né? O aluguel. Hoje eu já comprei minha casa, né? Hoje eu sou sumense, né? Então, já comprei minha casa, tal, mas antes, né? O aluguel é mais caro, até mesmo no restaurante, porque não tem a tabela assim, no cardápio, né? Pode acontecer de ser preços diferenciados. Então, o Felipe vai, é estudante, é um preço, mas Valdonilson vai, é professor, tal. São as né? marcas da pessoalidade. Aquele 10% Tem o lado aqui. bom, você né, nunca está sozinho, na verdade, né? Mas tem esse outro lado aí também. Mas, Valdonilson, a gente queria um pouco, né, falar um pouco sobre sua produção, né, entender melhor a sua trajetória na antropologia enquanto pesquisador, né, e você fez o mestrado e doutorado lá em Recife. Nós queríamos um pouco dialogar contigo sobre essa experiência, né? Como é que foi essa experiência lá na UFPE? Também, né? Sou egresso da UFPE, mas em sociologia, lá naquele prédio de 14 andares lá, né? A pós-graduação em sociologia, tem em antropologia também. Na época eu estudei lá, não tinha ainda mestrado, doutorado em antropologia, tinha mestrado em antropologia, mas não tinha doutorado. Isso. Mas conta para a gente aí, enfim, as suas opções teóricas, as suas opções metodológicas. Pode falar primeiro do mestrado, né? Até os meninos têm aí umas questões aí para você sobre isso, as questões mais de conteúdo, né? Mas um pouco quem foi seu orientador, como é que foi a sua dinâmica lá. Tinha uma professora Salete, né? Que é aqui da UFC, que é da UFPB, antiga UFPB, é uma das lideranças intelectuais lá da UFPE. Então é isso, por que você escolheu a UFPE e ali dentro como é que foi a sua trajetória? Eu vou recuar um pouquinho para dizer para vocês assim, porque desde a graduação aqui, né, o FCG, quer dizer, o FPB na época, né, Campus 2, que eu estudo masculinidades, estudo de masculinidades, né? O meu TCC de final do curso foi sobre jogo de bola de gude
enquanto um idioma de masculinidade, né? E a professora Mércia, né? Mércia Batista, ela teve um papel decisivo Que nisso. foi a nossa primeira entrevistada aqui no podcast. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a professora Mércia, que é uma figura extraordinária, é o nosso podcast número 1. Vai lá, chega aí você está assistindo aí no canal, é só acessar aí, depois de assistir esse, assistir o podcast da professora Mércia também. Então, ela teve um papel importante porque já estava mais para terminar o curso, né? Tinha que escolher, né, o que ia pesquisar para fazer a monografia e tal. E eu queria estudar gênero, mas não estava ainda sabendo exatamente o que estudar, né? E ela me apresentou um texto de José Jorge de Carvalho, Sim. sobre o jogo de bola de gude, uma simbólica da masculinidade. Uhum. E aí eu li esse texto e disse, Mércia, eu acho que eu vou, né, fazer uma etnografia, porque lá, né, no texto de José Jorge é mais uma coisa mais ensaística. Sim, né? sim. E eu disse, eu sou, né, quero ser antropólogo, Claro. sou antropólogo. Você nasceu antropólogo, que eu vi, né? Mas aí antropólogo é isso, né? Ouvir os mais velhos é uma tática fundamental no trabalho de campo, né? Por quê? Eles têm mais tempo, eles gostam de contar as histórias, né? Perfeitamente. Enfim. Então aí a gente fez uma etnografia. Aqui em Campina mesmo? Aqui em Campina, no bairro da Palmeira. Conta pra gente, a experiência da etnografia lá, como foi? Pronto, na época, eu morava na Palmeira, né? Estava morando lá, e aí eu decidi fazer a etnografia com um jogo de bola de gude, e, claro, também tem como diria o Guiz, o acaso também às vezes ajuda, né? Porque o jogo de bola de gude não é todo... Assim, o tempo todo que a criançada fica jogando. Tem sazonal, né? Tem um período que joga mais, outro, né? E quando eu fui fazer a etnografia, coincidiu de que era um período que eles estavam jogando bastante lá no bairro, né? Então, mas eram crianças, né? E estudar, pesquisar, fazer etnografia com criança é difícil. É difícil, bastante. né? Difícil. Então, a etnografia ela primou principalmente pela a observação, né? Assim, da situação, do contexto. Porque, assim, eu não iria... Claro, eu dialogava com eles e tal, mas não fazer, por exemplo, entrevista, essas coisas, não tem como com crianças, né? Claro. Eu ficava, então, passava, né, o dia inteiro e dias, né, vendo eles jogando e ouvindo o que eles estavam dizendo e anotando, porque a minha inspiração lá em José Jorge de Carvalho, né, o idioma da masculinidade, porque no jogo, quando eles eram vencedores, né, ganhavam, né, os adjetivos eram sempre masculinos. Quando eles tinham perdedor, né, nas partidas, os adjetivos eram femininos, mas associados a femininos. A descoberta etnográfica. Aí eu ia anotando, né? Por exemplo, você é marica, você é não sei o quê, você é fracote, e associava essas coisas com o feminino. E as crianças, quando você estava lá anotando, observando, elas notaram em algum momento que elas estavam sendo observadas ou, tipo, aquele mundo do jogo era o mais importante, assim, para elas? Veja, eu era morador do bairro, mas eu disse a eles que eu também queria assistir, assim, as partidas, porque eu estava fazendo um trabalho na universidade, né? E esse trabalho era sobre o jogo de bola de gude. Então, eles estavam lá cientes de que eu estava como, né, um observador, mas quando você está envolvido, né, numa partida, né, é um jogo absorvente. Eu diria Goethe, né? É como briga de galo. Aí eles, né, era naturalmente, entendeu? E até eu, às vezes, né, olhando e observando e tal. E até eles me chamavam, às vezes, também para jogar. Tá? Eu não era tão habilidoso assim, né? Na hierarquia da masculinidade, eu estava lá embaixo. Né? Então, aí eu fiz, né, essa etnografia, defendi, né, o TCC, e... Está publicado? Você publicou alguma coisa sobre essa etnografia, Valdomiro? Não, tem só o TCC, até depois eu vou até olhar na biblioteca se já foi colocado, digitalizado ou alguma coisa. É bacana, interessante. Acho que é um tema desafiador e tal. Isso é interessante.
Na época já tinha computador, mas foi digitado, porque né, o PET tinha uma sala, né, de computação, acho que ainda tem, né? Aí ele digitou e tudo, mas os arquivos, na época era disquete, né? Tinha os grandões, né? Tinha os menores, né? Então, aí isso se perdeu. Então, quando defendi, né? Aliás, comecei a construir o TCC, né? E a Inécia, mais uma vez, um papel importante que ela disse, isso era final do ano, aí, acho que novembro para dezembro, de 98, ela disse assim, tá tendo uma seleção para o mestrado lá em Recife e é bom você mandar esse seu projeto. Assim, ainda não tinha nem defendido ainda, estava, né, para defender o TCC, mas ela já tinha, né, sinalizado. Essa foi sua orientadora? Não, meu orientador do TCC foi Durval Muniz. Durval Muniz, né? Grande orientador. Porque ele não é história, mas tem uma visão bastante antropológica. Isso. E porque ele estudou bastante, né, a questão da masculinidade, né? A ideia do macho do Nordeste e tal. Então, eu fui, né, ser orientando dele. Então, Messia, né, me convenceu, né, a fazer o mestrado. Né? A gente tinha no PET, que ela também tinha criado um grupo de estudo para a gente ler a literatura mais contemporânea da antropologia, inclusive os pós-modernos e tal, né? Então, quando eu fui para a seleção, eu já estava, né, tinha esse projeto que lá eles gostaram bastante, né? Tanto que eu fui aprovado lá em Recife, né, na UFPE, no PPGA, e tinha essa base, né, de formação do PET, né, nas monografias clássicas, nas disciplinas do curso, né? Também fui, né, professor, eu fui aluno do professor Márcio. Excelente, né? Aluno. Não estou aqui, sabe, rasgando seda, não. Realmente, dedicado, inteligente, né? Muito bom aluno. Quando eu aprendi Lévi-Strauss, né? Claude Lévi-Strauss. Teoria 2, né? Então, eu já tinha uma base, né? E tinha essa base também que o PET deu, assim, também dessa leitura contemporânea. Aí fui aprovado. E o projeto foi sobre... assim, o TCC foi só sobre bola de gude, mas quando eu enviei o projeto, eu amplifiquei um pouco para as atividades lúdicas infantis. Sim, certo. Né? Eu fiquei assim pensando, né? Não sei como é que eu não conhecia ninguém lá em Recife, na antropologia, né? O meu orientador lá foi Pedro Scott, né? Mas eu até então não conhecia ninguém lá. E eu fiquei assim, será que eles vão gostar, por exemplo, de uma etnografia só de jogo de bola de gude? Aí eu ampliei, né, o espectro maior para atividades lúdicas infantis. Então, por exemplo, futebol, pipa, né, bola de gude e tal. Então, a minha dissertação, né, foi sobre atividades lúdicas infantis. Aí eu fiz, né, duas etnografias, né, porque eu fiz uma etnografia na Vila dos Milagres, que é uma comunidade que fica no bairro do Ibura, um bairro popular lá do Recife, né? E também no Brasilite, que é outra comunidade que fica no bairro da Várzea. Lá na Vila dos Milagres, eu fui morar lá. Coisa bem malinovskiana. Diário de campo. Diário de campo e tal. Na época eu morava em Paulista. Sim. Né? Num apartamento, inclusive, de Cristina Marinho. Sim, né? Pau Amarelo. Isso, em Pau Amarelo. Aí me mudei para a Vila dos Milagres, Vila dos Milagres, e fiquei morando lá, acompanhando. Naquele participante mesmo. Naquele momento, a ideia era, né, bola de gude, futebol, pipa, essas coisas todas, só que já naquele momento, anos 90, final dos anos 90, né, tinha muito... como é que se chama, meu Deus? Aqueles jogos de eletrônico, como era a casa de gaming? Fliperama. Tá. Arcade, assim. Assim, tinha nos bairros populares, sim, as casas de jogos, né? Assim, por exemplo, eles ficavam lá brincando, uma house. Era fliperama o nome, não? Fliperama, exatamente, o lugar que você ia fazer os jogos eletrônicos ali. Aí eu fui também, fiquei lá também, né? Acompanhando e até sempre aprendendo. Sempre meninos. Sempre meninos, né? As meninas
quando estavam escanteadas, marginalizadas, tal. Mas algumas delas, né, mais, digamos assim, empoderadas, né, estavam lá e enfrentando. E menos no futebol, naquele momento, os meninos não deixavam fazer muito futebol misto, né? Sim. Não. Então, né, a dissertação foi sobre isso, foi muito legal na banca, porque eles gostaram bastante, principalmente da etnografia. Aí tinha uma professora, né, na banca que era da psicologia social, Sim. né, e ela, a crítica que eu achei interessante, pertinente, que ela fez, era que ela foi muito culturalista. Né? Você é antropólogo. Né? Tal, que né, a ideia de o jogo, as brincadeiras, jogos e brincadeiras, né, infantis, como sendo constitutivo da masculinidade. Essa é a ideia, né? Então, a identidade de gênero, ela não, ela também está perpassando, intercruzando essas brincadeiras. Então, foi muito legal, né? Gostei muito, né? Bacana. Isso, mestrado e o doutorado, foi sobre o quê, Valdenilson? Aí o doutorado já continua, né? A linha de masculinidade. Você terminou a graduação, fez logo a seleção, você disse, né? Isso. Já emendou. O mestrado Emendei. foi a mesma coisa? Você terminou o mestrado e fez a seleção do doutorado? Não. Aí eu terminei o mestrado em 2003. Sim. E a seleção só entrei no doutorado em 2010, porque esses 10 anos, né? Eu fiquei trabalhando. Aí fui substituto, sim, né? Naquela trajetória. E depois fui para assim, trabalhar em Caruaru. Eu morava em Recife, aí viajava todo dia. Sim. E voltava, né? Então aí fiz esse lapso e não fui imediatamente, né? Que para mim foi bom porque amadureceu muita coisa, né? Muito bom você ter um intervalo de trabalho, né? Isso. Mas hoje em dia está muito comum, né? O cara termina a graduação, mas o mestrado já encadeia no doutorado. Aí, no caso, então, no doutorado foi as delegacias, que trabalhou de Caruaru ou de Recife? Não, aí no doutorado, o tema continuou sendo masculinidades. Só que lá no mestrado, eu fazia parte do grupo do FAGES, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre família, gênero e sexualidade. Sim. Né? E a gente tinha discussões, debate com as feministas e tinha palestras e tal, e elas falavam muito sobre violência contra a mulher. Uhum. Só que os trabalhos que eram apresentados eram muitos ouvindo a vítima. Né? E eu tive esse feeling assim de dizer, tem muitos trabalhos, né, falando sobre o que é importante ter, claro, obviamente, né? Fundamental. Fundamental. O ponto inicial é isso. É isso. Mas eu disse que eu vi os homens para ver um pouco como é que a matriz de gênero, o que é que tem a ver com essa questão da violência, né? Então, foi isso que me fez pesquisar lá na região metropolitana, né, as delegacias. Né? Lá, a nomenclatura da mulher, DEANS. Delegacia Especializada de Mulheres em Recife. Na região metropolitana. Foi uma, né, delegacia, uma DEAN em Recife, outra em Jaboatão e outra em Paulista. Tá, 3 delegacias. 3 delegacias, né? E aí, claro, o trabalho de tese, assim, não foi tão etnográfica como eu gostaria que fosse. Sim. Né? Lá no mestrado foi mais. Né? Por quê? Porque a etnografia se resumiu mais a do espaço físico, assim, das delegacias. Porque eu não pude acompanhar os homens. Né? Eu conversei com as delegadas e elas me permitiram que eu pudesse participar das escutas. Dos depoimentos. Né? Então, a grande parte, né, da tese, do material, né, dos dados da tese, é com essa coleta de dados, com a escuta, com os depoimentos. Depoimento na delegacia. Na delegacia, na hora do... Né? Sim, na hora que ele foi detido e foi levado para lá. Foi levado para lá. Ô, Valdenilson, mas ficou só... Você não chegou a acompanhar o processo judicial, nada disso. Foi só aquele momento, ali do depoimento do agressor. Depoimento, e alguns deles eu consegui fazer entrevista, mas
Nem todos, É. porque, né? Claro. É antropólogo, mas o que é antropólogo? O antropólogo é investigador, né? Ou é jornalista. Então tinha alguns meandros na pesquisa que eu tive que ir superando, né? Alguns obstáculos. Então eu acho que alguns não, porque eu queria dizer, ó, eu queria ouvir vocês, por que isso aconteceu, né? Claro, em alguns casos, eles iam para a delegacia porque estava sendo acusado, não necessariamente, por exemplo, ia ser preso, Sim, né? sim. Entendeu? Então, por exemplo, a companheira, a namorada, a esposa fez uma queixa, aí ele recebe, né, uma notificação para ir na delegacia. Intimação. Uma intimação. Isso. Recebe a intimação, aí é agendado o dia para fazer o depoimento, a escuta. Aí eu juntava, né, a acusação, a parte escrita que Sim. estava, Sim. né, Sim. porque a vítima não estava lá, né, no Sim. momento. Ele não poderia estar, até para não, né? Óbvio. Né? E aí a escuta do depoimento deles, né? E aí também fiz uma análise dos funcionários, porque a ideia de como, né, a estrutura, né, policial, os agentes policiais, naquela época, inclusive, ainda tinha homens ainda, muitos nas DEANs, O que é uma contradição. é uma contradição, talvez hoje já mudou, né, em alguns lugares, talvez já tenha mudado, mas continuava a lógica, né, da reprodução, por exemplo, da ideia de que a mulher provoca, Sim. então isso era reforçado no depoimento dos homens, mas também muitas vezes endossado, né, pelos quem estava colhendo né, o depoimento, o escrivão, ou às vezes a delegada, né? Sei, até a própria Até a própria delegada, né? Que faltava essa coisa do gênero, né? Da formação de gênero, né? Claro, e naquele momento, né, as coisas mudam. E, claro, um dos maiores problemas que nós temos sociais na sociedade brasileira é a violência contra a mulher. Isso, Sociedade extremamente violenta contra a mulher. perfeito. Né? E naquele momento, você está falando de uma realidade há 20 anos atrás, tá certo? Os movimentos sociais não estavam os movimentos feministas sociais estavam tão empoderados quanto hoje em dia. Mas me diz uma coisa, Valdonis, qual que foi a grande conclusão da sua tese de doutorado em relação a isso, né? Ouvindo os agressores, tá certo? Né? Qual a conclusão que você chegou? Eu queria um pouco que você fizesse uma correlação com os tempos de hoje, né? Em relação a isso também. Eu acho que o avanço, né, dessa tese, que ela foi mais, inclusive que na banca teve um certo até tensionamento, Sempre tem, né? Eu acho que o avanço foi mais teórico, no sentido, porque é o seguinte, eu até sou de sossego, né? Sou sossegado, mas às vezes eu gosto de provocar, às vezes, né? Sim. E aí, veja, a literatura, no geral, diz o seguinte, que a violência contra a mulher acontece porque tem a dominação masculina. Né? O machismo, a dominação masculina. Sim. E eu estava dizendo que não. Eu estava dizendo o seguinte, aí eu peguei Hannah Arendt, Weber, né? Eu juntei para dizer o seguinte, veja, para ter dominação, e a literatura antropológica também, Sim. Para ter dominação tem que ter um certo nível de legitimação. Né? Ou seja, o dominado ele tem que, de certa forma, né, aceitar, né? Assim, simbolicamente, né? Tem uma aceitação da dominação. Na minha perspectiva, na tese, era que a violência física, não as outras, mas principalmente a violência física ou o feminicídio, que na época não tinha essa nomenclatura, né? Tal. Não era tipificado. Não era tipificado. Isso acontece porque o homem, ou os homens violentos, né, ou que cometeram violência, eles percebem que não tem o domínio mais sobre a companheira, a esposa. Ele vê que não... Ele manda ela fazer isso. Por exemplo, tinha episódios assim, tipo, casal com filho. Aí a mulher deixava o menino, né, a criança, com o pai e ia para um baile funk na periferia do Recife, né?
E ele dizia, você não vai, porque você tem que ficar cuidando da criança, você é a mãe. E ela dizia, eu vou e vou. Aí ele vai e agride, né? Ela. Veja, quando isso, na minha leitura, né? Claro, Sim. passível de interpretações outras também, mas na minha leitura se essa mulher está dizendo que vai, mesmo quando o homem está dizendo que não vai, é porque ele não domina mais, assim, no sentido... Eu estou entendendo Entendeu? teoricamente o que você está dizendo. Né? Exatamente. Sei. É porque a mulher sofre muito. Sofre muito, Porque realmente eu vou ter que discordar um pouco de você, né? Claro, eu não sou especialista no tema, né? Mas a relação de dominação, tudo bem, ela tem uma legitimidade muitas vezes para o dominador, não para o dominado. Por quê? Ela está sendo dominada de alguma forma, né? De alguma forma não, de uma forma violenta, né? De uma forma dentro de um contexto que eu acho, sabe, Waldo Nilson, que a legitimação é dos homens. Né? A mulher aguenta, tá? Você chega uma hora que ela não aguenta mais. Né? E, enfim, e muitas vezes a violência é desencadeada desse processo. Não estudo esse tema, né? Mas, enfim, me permita discordar, né? Mas também não li sua tese, tá? Mas, enfim, né? É um tema, eu acho, muito importante a sua contribuição aí. Eu orientei também aqui um estudante de mestrado que foi também atrás dos agressores. Tá certo? Mas os processos judiciais, as justificativas e tal. E essa coisa do meio, isso, né? Um monte de gente procurando justificar aquela ação violenta, né? Dentro do meio jurídico. Isso, do ponto de vista empírico, na tese, ela traz dados que outras pesquisas já trazem, que é isso que você está também apontando, né? Da justificativa de que a mulher é quem provocou, de que é isso, tal, tal. Então, o discurso masculino é sempre o discurso reativo, né? Lá, principalmente na delegacia, que é o discurso de dizer que ela foi responsável pela violência, quando a gente sabe que, na verdade, isso faz parte de uma lógica, né, machista, né? É claro que o responsável pela violência é sempre quem pratica, né? Quem sofre. Exatamente. Perfeitamente. E nessa construção que o senhor fez sobre a masculinidade, vem desde do TCC, com bolinha de gude, mestrado, doutorado, voltando assim às atividades lúdicas, por assim dizer, o senhor chegou reforçando que era campinense. Você acredita que o futebol ainda é um grande fator para a construção dessa masculinidade, dessa violência que se tem, ainda mais atualmente, que tem a visão das torcidas organizadas? Você acredita que isso catalisa essa violência masculina? Antes de responder propriamente a sua pergunta direta, eu quero fazer um link, porque às vezes, né, as pessoas, eita, Valdenilson saiu, né, das atividades lúdicas infantis e foi estudar violência. E qual a transição? Qual a transição? O que é que, né? Bom você falar. Então, veja, eu começo, inclusive, a tese narrando, fazendo um pouco um exercício à la Bourdieu, digamos, um esboço de uma altanara. Eu faço uma coisa também, né, ou que a gente chama também, hoje, alguns estão chamando de autoetnografia, né? Né? Então, vem narrando que lá em Sossego tinha uma brincadeira que eu participei, né, que chamava mão no bolso. Mão no bolso era a seguinte, os homens, só participavam os homens, né, tinha que estar com a mão no bolso o tempo todo. Se eu não tivesse com a mão no bolso, o jogador, né, que estava comigo, poderia me dar um soco. Não precisava, não poderia ser no rosto, mas nas costas, em qualquer outra parte. Tinha que dar um soco. E eu não podia revidar, porque a regra do jogo era que você estava sem a mão no bolso. Veja, esse tipo de brincadeira é uma brincadeira que nos socializa para a violência. Entendi. Né? Para a gente suportar a violência e para a gente também construir esse ethos, né? De agressor. Né? Então, a violência masculina ela não é natureza. Não, né? Não é da natureza, né? Ela é construída socialmente. E os jogos, as brincadeiras, têm um papel importante nisso. Agora, interessante você estar falando. Eu, quando era jovem, criança também, lá no Brasil, tinha uma brincadeira que é carniça, pular carniça, que é a mesma coisa. Né? Você pula, mas enfim, tem um chefe,
E aí, o cara que está ali na carniça, que é o que, né, ele fica sofrendo violências ali e tal, né? Então você já constrói e é só meninos que brincavam disso, né? Brincavam, né? Brincadeira sem graça. Bom, e aí, né? Constituição do ethos masculino, aí você está dizendo, a violência entra como um fator determinante na construção desse ethos masculino, né? E que acaba redundando, por exemplo, é uma outra face da questão do machismo tal, estrutural na sociedade brasileira e tal. Eu acho que essa é uma contribuição importante que você dá. Mas desculpa ter interrompido aí. Era assim. Então, veja, aí no futebol, né, eu até acho que, por exemplo, o futebol no Brasil, né, porque a gente tem sempre que pensar do ponto de vista contextual, né, porque se você for para, por exemplo, os Estados Unidos, né, futebol lá, inclusive tem outro nome, né, soccer, né, e é uma prática mais associada ou era, né, mais associada ao feminino. Então, é tudo que a seleção estadunidense, né, ela é campeã, fortíssima, enquanto que a seleção masculina, né, de soccer não desponta enquanto anda, né? Então, essa tem que ver sempre, né, contextualmente. No Brasil, né, o futebol teve, né, muito e até continua ainda associado ao masculino, né? Mesmo, digamos, com a ascensão das mulheres hoje, né, com a visibilidade da participação das mulheres no futebol, tá ganhando bastante espaço, né? Mas se você for ver agora, tá, né, o campeonato, né, feminino, a quantidade de placas publicitárias é reduzidíssima. Porque ainda, né? Bem observado, as jogadoras ganham muito menos, né? Você tem muito menos destaque nos meios de comunicação, e era proibido mulher jogar futebol no Brasil, sabia? Que tinha uma lei que proibia, até recentemente, anos 80, 90, se eu não me engano. Então as meninas no Brasil não jogavam futebol porque eram proibidas. Por isso que a gente tem uma seleção hoje, né? Uma seleção que tem muita dificuldade. É claro, nós produzimos a maior jogadora de futebol de todos os tempos, que é a Marta, que é uma gênia do futebol, tá? Mas realmente o futebol feminino na sociedade brasileira ele tem muito pouca presença. Mas aí, em relação à violência, nesse link, né, da violência com o futebol, de fato, principalmente as torcidas organizadas, né, têm se despontado como uma arena de disputa, né, de masculinidade, né? Então, episódios, né, que até que são muito difíceis da gente engolir, né? Por exemplo, como aquele caso, né, que aconteceu mais recentemente, né, da violência com o torcedor do Sport do Recife, né? Sim, tem episódios. Então, vários. Um estupro a céu aberto, né, que aconteceu. É uma selvageria, né? E eu acho que eu até estava, né, refletindo sobre, por exemplo, quando minha ida a campo, eu adoro ir a campo, né? Adoro, né? E principalmente se for o jogo do Campinense, claro, né? E eu nos anos 80, eu fui muito para o campo, né, para o estádio. Eu continuo indo ainda. Mas, por exemplo, as torcidas eram mistas. Como lá no Rio de Janeiro tem também essa experiência, né, de ter torcidas mistas. Hoje, aqui na Paraíba e em outros lugares também, né? Torcida única. Ou torcida única, ou, por exemplo, no caso nosso aqui, é dividida, né? Segregado. Segregado. Tem sempre um mandante. Né? Então, isso reflete um pouco essa ideia da arena, né? Dos embates das masculinidades. Né? Você vê que praticamente, quando tem, né, relatos, né, de violência dessa natureza, de torcidas organizadas, majoritariamente são os homens, né, que estão envolvidos. Sim. Claro que tem mulheres, mas a maioria... Muito raro. Né? Muito raramente. Aldônio, queria mudar um pouco aí o eixo da nossa conversa, né, sobre a questão quilombola, né? A gente já está caminhando aqui para a conclusão do nosso podcast. E você coordena, né, o curso de licenciatura em educação escolar quilombola no âmbito do Parfor Equidade aqui na UFCG. Eu queria que você explicasse para a gente essa iniciativa, né, e os seus principais desafios e avanços, né? A questão da identidade étnica, né, também evoluiu muito no Brasil, né, a questão quilombola, e aí há que se dizer, a partir do primeiro governo Lula, né, que olhou para isso desenvolveu políticas públicas
para a questão quilombola, as cotas, né, vieram aí desse processo. Então, explicar para a gente, né, o que é isso, né, como é esse curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola que você coordena lá em Sumé. É um curso, é uma segunda licenciatura, né, voltada para um público específico. Pessoas, né, que moram em comunidades quilombolas, que já têm a licenciatura, né, professores das escolas que tem, né, nas comunidades quilombolas, mas que ainda só tem a licenciatura, mas não tem uma formação voltada para uma educação contextualizada. Entendi. Então, o propósito é esse, né? E de fato, por exemplo, esse projeto, né, que é, na verdade, o nascedouro dele é no NEPEC, que é o Núcleo de Estudo de Etnicidade e Cultura lá do CDSA, que é coordenado pelo professor Wallace. Então, ele juntou uma equipe, né, entre elas eu, né? Porque hoje também, Márcio e demais, né? Não dá para a gente, por exemplo, estudar a questão étnico-racial sem pensar as interseccionalidades, Sim, né? claro. Então, por exemplo, o convite também que eu recebi foi, claro, para coordenar e também ser professor formador, está relacionado também às questões de gênero. Sim. Para pensar, refletir como é que acontecem essas questões de gênero, por exemplo, nas comunidades quilombolas e tal, né? E você tem razão, assim, veja, o Pafor Equidade, né, digamos, ele foi ressuscitado agora, né, no governo... Porque foi interrompido. Interrompido, Claro, né, no governo do genocida. né, foi interrompido. A SECADI praticamente, né, ela quase desapareceu, desarticulada como um todo, e ela voltou agora, tá, assim, no governo Lula está se rearticulando, e esses projetos, né, tanto um curso que nós oferecemos lá de aperfeiçoamento em educação étnico-racial e direitos humanos é oriundo, né, de uma política da SECADI. Sim. Né? Nós estamos também com outro curso de aperfeiçoamento agora que é sobre a Escola Quilombo, que esse é de aperfeiçoamento, que é diretamente nas comunidades, um polo em Custódia, que é o município de Pernambuco, que tem um quantitativo muito grande né, de comunidades quilombolas, e em Pombal, que também tem comunidades quilombolas lá. Então, são dois polos. E tem essa licenciatura que ela é ministrada lá no CDSA, né? Para quem não sabe, o CDSA é o Centro de Desenvolvimento Sustentável Semiárido, que é o FCG Campus de Sumé. De Sumé. E ela funciona da seguinte forma: tem o tempo universidade, alternância. Pedagogia da alternância. Tempo universidade, que é nas sextas e sábados, porque os professores que estão cursando eles dão aula, né, durante a semana toda. Então, a gente abriu um diálogo muito fértil com o secretário de Educação dos municípios, para poder, na sexta-feira, pelo menos na sexta-feira, né, haver a liberação dos professores. E tem o tempo que a gente chama tempo quilombo, que é o tempo que os cursistas, mas também os professores, formadores, vão para as comunidades, porque na nossa concepção antropológica, você não pode, por exemplo, dialogar do ponto de vista de achar que o conhecimento acadêmico, por exemplo, está acima dos saberes das pessoas. Como é que você vai entender o universo das pessoas? Então, isso faz com que a gente vá para as comunidades e haja o que a gente está chamando assim, uma troca de saberes. Sim, claro. Né? Troca de saberes. Então, numa perspectiva também que a gente chama assim de afrocentrada, né? Ou seja, né, de que a cultura, né, africana, elementos da cultura de origem africana sejam valorizados, né, porque na cultura eurocentrada, né, as culturas, os povos originários, né, a comunidade negra, né, tal, as comunidades quilombolas, elas são colocadas à margem. Então, a ideia é que nesse curso as pessoas possam ter acesso, né, a um conhecimento, um tipo de conhecimento dialógico que permita que elas possam acessar um conhecimento acadêmico e, ao mesmo tempo, conheça de forma mais aprofundada, né, as comunidades. Agora, Valdonis, faz quanto tempo que esse curso é desenvolvido lá em Sumé? Porque é bom que o pessoal que está assistindo a gente saiba que em Sumé nós temos um curso de licenciatura em Educação do Campo,
Na verdade, foi o primeiro curso regular em educação dos campos do Brasil, porque antes de lá todos os cursos eram programas. Isso. Tá? E lá, quando nós criamos o campus, dentro do projeto acadêmico do campus, nós fizemos questão, né, de instituir a licenciatura em educação do campo, voltada para camponeses, evidentemente, agricultores familiares e tal, lá no campus de Sumé. Então, o campus de Sumé tem essa tradição e essa competência, né? E quantos alunos já passaram lá por isso? É um curso de 4 anos? Como é que ele funciona? É um curso de 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio é um programa, né? Um programa, do PAFOR, sim, claro. né? Programa do PAFOR. São 70 vagas. Certo. 35 na primeira turma, que começou agora em fevereiro. Ah, começou agora. E no final do ano vai ter uma nova seleção para a segunda turma, para começar em fevereiro do ano que vem. De 2026. 2026. Né? Ah, então é uma experiência ainda muito inicial. Inicial. E com certeza vai chamar depois você aqui para a gente conhecer a gente mesmo do canal, o pessoal aí, a gente fazer uma reportagem aí sobre isso, que eu acho que é uma iniciativa bastante importante. E um dos desafios nossos é justamente que essa experiência, né, ela se transforme posteriormente em que essa licenciatura seja regular. Sim. Né? Ao invés de ser um programa de PAFOR, que ela esteja, né, com uma licenciatura regular, uma segunda licenciatura, para que a gente oportunize que quem já é, né, formado, né, em alguma licenciatura possa ter uma segunda licenciatura mais contextualizada, assim como a educação. O modelo é bem interessante, porque a gente tem aqui na UFCG também a licenciatura intercultural indígena. Perfeito. Né, que eu coordenei, na época, a elaboração do projeto pedagógico do curso, feito, claro, construído junto com os potiguara aí, e a professora Mercer, né, coordenou esse curso depois, quando o curso estava sendo ministrado, e esse curso também vai se tornar um curso regular da UFC, já foi aprovado pelo MEC, né, como um curso regular de licenciatura intercultural. Então, sob o meu ponto de vista, a UFCG tem se destacado, né, nesse campo da inclusão universitária de minorias, né? E eu acho que essa iniciativa do SUME é uma iniciativa que soma muito nesse processo. Só uma pergunta. Esses professores então, antes de fazer a pergunta, esse modelo eu acho interessante, uma segunda licenciatura, né, que poderia ser um aperfeiçoamento também, eu não sei. Mas esses estudantes que estão lá, esses professores e estudantes que estão lá, são todos da Paraíba ou de outros estados também? São de outros estados também, né? Tem da Paraíba, de Pombal, de Alagoa Grande, do Conde, né? E mais tem também um público que é inclusive maior, que é de Custódia. De Custódia, né? Aí tem professor de Pesqueira e tal. De Custódia é maior porque pelo quantitativo de comunidades quilombolas que o município tem. Muito bem, Valdonilson, a gente realmente está indo lá para a conclusão aí. Tem algumas questões ainda que a gente queria falar sobre o seu futuro, né? Você falou aí sobre a sua trajetória, sobre o que você faz hoje em termos de ensino, em termos de trabalho, mas em relação à sua perspectiva de pesquisa, né? Hoje em dia você está trabalhando em algum projeto de pesquisa, e o que você pensa aí para o futuro em relação a esse seu trabalho aí como antropólogo, né? Veja, daqui a 6 anos eu vou poder pleitear ser professor titular. Então, um dos meus projetos, né, porque não para pleitear, né, para ser... Não, sem brincadeira. O meu aluno sendo professor titular, me dá um orgulho imenso. Aliás, já me deu um orgulho imenso aí em ser seu professor na época. Realmente você é muito dedicado, muito inteligente, né, muito vivaz e, né, uma trajetória exemplar aí, né, que as pessoas, né, que desejam abraçar essa profissão, eu acho que o Valdonilson é um exemplo aí bastante sucesso aí nessa trajetória. Então você vai, daqui a 6 anos, você vai poder ser professor titular e aí... Vou poder, aí, né, para quem não sabe, para ser titular na UFCG, ou é um memorial ou uma tese, né? A peso de hoje, minha intenção é fazer uma tese, né, sobre masculinidade juvenis no Cariri Ocidental paraibano.
né, que são os 17 municípios, né? Isso. Então, eu acho que eu gostaria de fazer, digamos, essa cartografia, né? Uhum. Legal. Né, da masculinidade como é hoje, até para a gente pensar isso que você está dizendo, né? Que alguns Perspectiva comparativa. comparativas, como é isso, a masculinidade, né, nos anos 90, 2000, e como é hoje no Cariri, qual o impacto, por exemplo, das redes sociais Sim. que isso tem, né, para pensar a ideia do que é ser homem, por exemplo, né, no Cariri. Então, é uma possibilidade, né? Claro que tem muitos outros na agenda de pesquisa, a gente sabe que muitas coisas vão acontecendo, né? Às vezes eu fico também seduzido, por exemplo, para pesquisar a questão de homens e saúde, porque ainda hoje, né, século XXI, nós homens ainda temos uma dificuldade, né, grande de, por exemplo, de ir para um médico, principalmente em alguns contextos, né, de doenças, por O exemplo, autocuidado. do autocuidado, por exemplo, a questão do câncer de próstata, né, do exame preventivo, É o né? grande tabu entre os homens, Tá né? bom entre os homens. Então, né, a questão, por exemplo, de uma pesquisa até que eu também fiz lá em Recife, juntamente com o SOS Corpo, que é uma ONG feminista, sobre a esterilização voluntária masculina, né, a vasectomia. Então, né, ainda hoje povoa, né, na mentalidade masculina de que a vasectomia pode levar, né, algum... A impotência. Não tem nada a Não tem ver. nada a ver, não tem relação nenhuma, né, mas na cultura, né? Então, eu às vezes fico pensando nessas agendas, ou uma coisa que também, até vendo o telejornal daqui da Paraíba, né, o JPB, lá na Globo, eu vi a questão da violência obstétrica, né, que aconteceu, com isso, numa cidade, né, de porte médio como é Campina, imagina, né, em contextos, né, de cidades menores, como era no Cariri paraibano. Então tem essa agenda que eu, Não, né, inclusive, Valdonis, nessa agenda aí de masculinidade e saúde, tem um dado estarrecedor no Brasil. Né? A amputação de pênis no Brasil é altamente recorrente, né? Que é algo que você... Né? A precaução é simplesmente a limpeza. Tá certo? Então, isso também, eu me lembro, uma época eu estudei antropologia médica com o professor Martim Alberto de Ibanes Novion, saudoso professor Martim, que é o cara que trouxe antropologia médica para o Brasil, e tem vários estudos, inclusive, interessantes sobre isso e tal. A questão do cheiro, né? Quer dizer, do odor como uma marca de masculinidade, enfim. Eu acho que é um campo bastante interessante aí de você explorar também. Aí, os meninos querem aí terminar, não é? Tem duas questões aí que que eles queriam formular para você antes da gente ir para a nossa conclusão. E aí, Felipe, né, tem uma questão aí que você queria fazer. Depois a gente encerra com a questão aí que Augusto vai fazer. Professor, assim, a gente vê que a antropologia que você produziu aborda assuntos muito sérios, principalmente em relação à violência. Eu queria saber até que ponto você acredita que a antropologia pode influenciar mudanças sociais, de fato. Eu sempre, né, desde da escolha, né, por fazer antropologia, né, que a antropologia tem um papel, uma função social importante, né? E eu achava que, e acho, né, até hoje, que é uma das áreas do conhecimento que possibilita com que essa mudança ela possa acontecer de forma dialógica, né? Ou seja, dialogando com as pessoas, compreendendo, né, o mundo das pessoas, né? Não acho que ela, assim, que ela não tem que ter um papel ativo, digamos, que ela tem que se furtar, por exemplo, da ideia de mudança social. Eu acho que ela tem que sim, né, esse papel, porque na medida que a gente compreende o universo do outro e que a gente possibilita com que haja um diálogo com o outro, um diálogo cultural, eu acho que isso, né, leva, né, consequentemente à mudança. As minhas pesquisas, né, um pouco para o pano de fundo é isso que você está querendo dizer, né? Ou seja, como é que constrói um homem machista? Por exemplo, através de brincadeiras e outras coisas. Se você entende como é que se constrói, como é que a gente pode, né, reconstruir um homem diferente? Ou desconstruir. Ou desconstruir, né? Um homem assim, que pense em equidade de gênero, porque eu entendo que a questão da igualdade de gênero, a equidade de gênero, ela é benéfica para todos. Sim, né? claro. Não só para
as mulheres, né? Mas para todos nós, né? Então, por exemplo, um mundo, né, com outra matriz de gênero que não seja essa, por exemplo, vai fazer com que os homens não adoeçam tanto com Por câncer exemplo. de pênis, que não se envolvam tanto, por exemplo, em brigas, né? Que não a estatística mostra que quem mais mata e quem mais morre são os homens, Sim. né? Então, então eu acho que o pano de fundo é esse, é mostrar como é que está e pensar na possibilidade, né, de uma mudança a partir desse viés de gênero, claro, de gênero e de forma interseccional. Eu acho que não dá, por exemplo, para você pensar, por exemplo, gênero separado de classe, de raça, de origem, tal. Essas coisas elas estão se perpassando. Às vezes a gente dá né, uma ênfase um pouco maior a uma dimensão porque é mais, digamos, didático, né? Mas não dá para você pensar, né, por exemplo, desigualdades de gênero entre homens e mulheres, por exemplo, sem pensar classe, sem pensar raça, né? Então, é por isso que, inclusive, né, esse debate que eu sempre tive presente e sempre me chama sobre as questões étnico-raciais, porque lá no qualificação, porque lá era diferente, não sei como é que está hoje, você tinha que se qualificar numa área das que tinha lá, mas que não fosse a que você estava pesquisando. A minha área era gênero e família e poder. Então, eu tinha que me qualificar em outra área. Que loucura. Aí eu me qualifiquei na área de relações étnico-raciais. O meu texto de qualificação era sobre a tese da morenidade em Gilberto Freire. Certo. Então veja como, né, o tema vem, porque são coisas que estão, né, se perpassando. Então eu acho que a antropologia tem esse papel fundamental. Os antropólogos todos, de um modo geral, assim, têm nos demonstrado como é importante pensar a ideia de mudança, né? Professor, para alongar um pouquinho mais a conversa, aproveitando esse gancho da antropologia, qual assim as diferenças ou até a maior diferença que o senhor nota de quando o senhor era estudante para agora, que você já está com a formação, a experiência acadêmica no ramo da antropologia? Eu vou responder, Augusto, da seguinte forma. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, ela é antropóloga lá da UFPB, né? E ela estava ministrando aula, né, de teoria antropológica. E os autores, né, Lévi-Strauss, tal, Goethe, Malinowski, Radcliffe Brown, e a turma chiou, reclamou, dizendo assim: cadê as antropólogas? Cadê o antropólogo negro? Veja, hoje a antropologia vai acompanhando as pautas, as demandas do momento, né? Lá, naquele momento, nós falávamos de classe, de gênero, e às vezes a gente não fazia essa intersecção. Interessante. Né? Boa observação. Boa observação. E hoje, o próprio estudante, na graduação, ele já faz nesse movimento. Né? Então, você escolhe uma disciplina de gênero. Aí, Juan Scott, da literatura, né, de gênero, não sei quem mais, né? Eliette Safiota. Mas e cadê as feministas negras? Então, eu acho que hoje, né, os estudantes, em função de uma pauta, né, que é contemporânea, Sim. que é a questão, né, de pensar as identidades, né, que é resultado do avanço dos movimentos sociais, é bom que se diga. Perfeitamente. Sim. Perfeitamente. Então, eu acho que a diferença é essa. Naquele momento, a gente, né, claro, a gente tinha até, digamos, uma preocupação de estudar esses temas, mas não de cruzar. Era como os marcadores sociais, a gente, vou falar de gênero e masculinidade, tá, né? Aí, se você for lá se a gente resgatar, né, que eu não sei se dá para encontrar na biblioteca, né? Sim. O TCC, aí você não vai ver questão, por exemplo, de raça. Vocês podem procurar na biblioteca, né? para ver se tem aí. De raça, você talvez não vai ver, assim, por exemplo, de classe, mesmo tendo uma preocupação de minimamente descrever o bairro, mas não está diretamente a questão que é um bairro
popular, tal, mas não está pensando em classes, né, também ali, entendeu? E hoje os trabalhos eu acho que saem com essa pegada que eu acho muito interessante, né? Certo. Eu- E hoje, assim, quais dicas você daria para quem deseja seguir a carreira das ciências humanas, ciências sociais? Quais dicas assim você daria para motivar essa galera? uma das dicas que eu acho que é muito importante, né, nas ciências sociais é, claro, a gente tem que ler, né, os contemporâneos e tudo, mas a gente não pode esquecer os clássicos, Concordo. né? Então a leitura dos clássicos dá uma base muito importante, até porque os autores contemporâneos, se você não, você lê eles, mas se você não tem uma compreensão, por exemplo, dos antropólogos clássicos, você tem dificuldade em compreender Claro. esses contemporâneos. Claro. Então, uma dica que eu acho é mergulhar. Eu acho que o PET, né? O PET, ele é uma, né, uma possibilidade boa, né, de fazer esse mergulho. Às vezes, na graduação, a gente não, né, não consegue, né, assim, por exemplo, É. ler os textos completos, Não aprofunda, né? não aprofundar tanto os autores, né, porque são 60 dias letivos para dar né, uma ementa que, às vezes, né, ela é um pouco grande. Então, a dica eu acho que é essa. E eu acho que está aberto. Uma coisa que eu acho que né, o curso me ensinou muito é aberto, ficar aberto. Sim, para as leituras, para os autores que são diferentes. E não se fechar. Recentemente, lá em Sumé, por exemplo, teve a Semana de Ciências Sociais, que é, né, organizado pelos estudantes, mas também com a participação lá da nossa unidade, dos professores, e teve a Feira do Proletariado. E um dos estudantes, lá no grupo dos estudantes, disse o seguinte: a doutrinação não dá, porque ele já só é proletariado, Marx, comunismo, doutrinação. Veja, ele não está aberto, ele está se fechando dentro de uma ideia, né, de que só tem que ler alguns e não outros. Então, acho que uma dica boa é essa abertura, porque para a gente também aprender, ler, né, esses autores, aprender com vários autores e depois fazer nossas escolhas, que eu acho que são importantes fazer as escolhas, né? Eu faço escolha, Sim, né? todos né? nós. Todos nós fazemos escolha, mas assim, eu acho que isso também, porque isso também tira nossos preconceitos, assim, que a gente tem, né? Preconceito no sentido também das visões preconcebidas. Sim. A gente às vezes, por exemplo, quer muito apressadamente, né, falar sobre os autores, assim, por exemplo, ler uma orelha de livro, ler alguma coisa e acha que já está resolvido, né, tal. Eu acho que na formação do cientista social, numa formação sólida, né, e eu imagino, né, que muita gente quer ter essa formação sólida até para ser um bom profissional, né, seja na docência, seja como pesquisador, em qualquer, né, outra atividade que ele possa exercer enquanto cientista social, eu acho que é fundamental, né, essa base, né, a leitura e a leitura de mundo, né, a leitura de livros, a leitura do mundo social e do mundo virtual, como é esse podcast que nós estamos É aqui, verdade. né, que nós temos que também, né, estar aberto a várias leituras que o mundo nos possibilita hoje, né? Então acho que é isso. Perfeitamente, Valdir. Obrigado. Grande conselho. Tá certo? Nós temos no canal do professor Márcio Canela aí muitos estudantes do Brasil inteiro que acessam aí o nosso canal e com certeza eu acho que esse conselho, você estudar, né, os clássicos é fundamental. Hoje nós estamos na era do cancelamento, né? Aquele cara que diz, eu não li, não gostei, tá certo? E essa ideia de que os clássicos realmente eles dão uma base fundamental, porque afinal de contas, como diz Thomas Kuhn, né, a construção da ciência ela é uma construção histórica, não é, e social, tá certo? Né? Quer dizer, o cara que está, o autor ou a autora, né, que está elaborando alguma coisa hoje, ele partiu de algum lugar, né? Então, você tem que ter essa base. Eu sempre faço, né, a metáfora quando você vai construir uma casa. Se você deixar o alicerce ali meia boca, ela vai rachar, né? E a base realmente é o estudo dos teóricos, sempre com um ponto de vista crítico. Bom, Valdomiro, foi um prazer muito grande, né, dialogar com você aqui hoje no nosso podcast, com Augusto,
com o Felipe, agradecer vocês três que estiveram conosco aqui na bancada, mas agradecer também a quem está aí no backstage, né, toda a galera, né, do projeto Divulgação Científica da Antropologia em Plataformas Digitais, que hoje está representado aqui por algumas pessoas que são fundamentais no nosso projeto. Então, quero cumprimentar todo mundo que vai estar citado aí na descrição do vídeo, mas tem Miguel Santos aqui, Maria Medeiros, que hoje estão aí como câmeras, né, do nosso programa aqui, mas que são coordenadores de produção do projeto, né? Tem o Ângelo Medeiros, que também está aí, nosso diretor de produção hoje, agradecer também a sua presença. Tem a Natália aqui, que é nossa assistente de palco, hoje está desenvolvendo essa função, né? Agradecer muito essa turma maravilhosa aí do projeto que está conosco. Claro, cumprimentar e agradecer também a galera do PET, que está aí, né, formando tanta gente boa, tanto profissional de alta qualidade, como o Valdonilson é um exemplo. Agradecer também, né, na pessoa do Reinaldo Toscano, aí, essa pessoa maravilhosa, dedicada aí, que faz o Lab Libras de uma maneira muito profissional e muito companheira conosco aqui. Muito obrigado, né? E agradecer, sobretudo, a você que está nos assistindo, que você é o principal ator desse nosso processo. E, claro, né, se você ainda não deu like, por favor, dê um like aí no nosso podcast. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, clica lá no sininho para receber sempre a notificação das nossas novas produções. Nós temos aí um programa grande de novas produções aí esse ano. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam, né, se interessar por esse nosso debate aqui. Então, muito obrigado a todos, todas e todes, e até a próxima.